passar que eu gosto de pensar com ela, né? Eu não boto aqui porque é muito mercadológica, mas é importante a gente pensar com ele. O Boticário perguntava assim, por que o Boticário tem que patrocinar o seu projeto? A pergunta vinha assim, por que o Boticário deve patrocinar o seu projeto? Então a pergunta que a gente tem que responder para um patrocinador é essa. Por que o Boticário vai patrocinar meu projeto? Porque trabalha com mulher, porque fala de beleza, porque são as mulheres que é o seu público-alvo, porque isso, porque aquilo, não. Então, para o Boticário... São ambiente mais exatamente. Então, para o Boticário, na dança, a gente falava, porque a dança envolve corpo, envolve beleza, envolve cuidados, envolve... Pergunta o que o Boticário quer. Usa a frase de efeito da Boticário. E é aqui que a gente tem que botar. Por que o SESC tem que aproveitar o seu projeto? Vai lá no SESC, vê as diretrizes, não sei o que lá, pega os incisos e joga. Por quê? Já vai fazendo. A gente já faz sem dinheiro. Sem receber? Tem muito esse amor diletante, que aí a bailarina já faz o seu próprio figurino, e aí a gente paga. A gente paga pra fazer. Então assim, cachê R$100, que já é muito, então assim, não gente, calma. Dentro dessa realidade do orçamento, não posso baratear nesse grau, porque eles estão avaliando exatamente a forma que tem que ser feita. Então não é aquela coisa que você fala assim, não, se der 100 mil, claro que eu vou fazer, eu faço sem nada. Mas não é isso, é o ideal. A gente vai fazer, mas não, eles não precisam saber. Então aqui, por que a Lei Rouanet tem que aproveitar no projeto? E aí eu já aproveito para fazer um ponto. A Lei Rouanet, ela é federal. Quem vai avaliar o seu projeto é o Ministério da Cultura, que está lá em Brasília. Como é que eu em Rio, 100 mil, vou fazer caber 100 mil, mas vou fazer caber 100 mil dentro de uma realidade de mercado, porque senão eles vão olhar e falar, gente, peraí, né? Isso é você, vou montar um cenário de uma pessoa voa, cai neve no teatro, sei lá, eu tenho 50 mil. Eu tô falando, você não vai fazer, cara. Juro que tirou isso, sabe? Você não pensou. Avança do seu projeto, o que vai impactar naquela comunidade que você está fazendo? Né? O que vai se obter a partir da realização? Depois que você fez, o que isso deixou naquele lugar? Né? Legado. Qual o legado que você fez? Ah, fiz uma exposição na cidade. Pô, eu fiz uma exposição sei lá, para provocar o sensorial daquela cidade e acredito que as pessoas que passarem por ali vai reverberar. Que é produtor de 15 anos. Quem é, Thiago? Vou falar um pouquinho mais dele. Produtor, que fez um parágrafozinho para explicar quem é o artista, um parágrafozinho para explicar quem é o grupo, o coletivo, um histórico desse projeto que eu estou querendo fazer, ou como que eu estou inserido naquele contexto, no caso dela que está acontecendo no filme. Entendeu? A cultura nossa que tem que bombar. A verba existe para todas as cidades, então elas têm que beneficiar a cidade delas também. A cidade O detalhamento da proposta e o cronograma. Uma coisa está diretamente vinculada à outra. A diferença de uma coisa para outra. O detalhamento do projeto é onde você vai listar as etapas do seu trabalho. E você vai colocar qual é o mês ainda. Porque eu não sei que dia que vai sair o resultado do edital. Por isso que a gente não pode afirmar qual é o mês. Mas a gente pode prever o tempo. Pode ser 15 dias, pode ser 20 dias, pode ser um mês, pode ser 30 dias, pode ser 60 dias. Então esse tempo quem vai definir são vocês. Quanto tempo eu levo para fazer minha pré-produção? É a mesma coisa, tá? Só que um é a gente que produz sem modelo nenhum, a gente faz ele no comprido, sim, no Word mesmo, e às vezes anexa, mas na maioria das vezes ele está em cronograma e a gente bota isso familiado bonitinho. Vamos para o terror dos projetos. Orçamento, gente. Orçamento. O que eu gosto de falar do orçamento é não tenham medo do orçamento. Autorização e verificação dos equipamentos. Entrei em contato, pedi rider, ver se o tamanho do palco, saber se tem camarim, O projeto gráfico, eu começo a falar com o designer também na pré-produção. Porque aí ele vai me perguntar, é o quê? É um espetáculo de quê? Aí eu começo a falar, espetáculo de danças urbanas, que tipo de layout, de cor, isso tudo está na pré-produção.
Estou fazendo as estratégias de comunicação. Se eu vou postar no Instagram, se eu vou postar, se eu vou fazer reels, se eu vou fazer não sei o que, tudo está na estratégia. Tudo na pré-produção. Comecei quando? Comecei quando eles ensaiaram. Aí a gente já se encontrou, começou os ensaios, eu tenho que alugar a sala de ensaio, eu tenho que ver o transporte para eles irem, se tem alguma coisa, um cakezinho, uma comida, uma água, uma coisa para poder. Aí Eles a estarem produção do aqui. espetáculo já é um ensaio, não é a apresentação. Para mim já é produção. Estou nos ensaios, mas eu já comecei, já saí da minha casa para fazer tudo. Não recomendo. Se você falou que vai pagar por cachê, ou então você muda aqui no seu orçamento. Fala que você vai pagar em etapa. E aí você fala que são 3 etapas, pré-produção, produção e pós-produção, você vai dar lá 2.000, 2.000, 2.000. Aí você adianta 2.000 para ele, não tem problema. Você adianta 2.000 depois no outro mês e termina 2.000 no outro mês. Mas aí você vai ter que mudar no seu orçamento. E essa decisão de pagar tudo ou pagar aqui na Secretaria Municipal de Cultura, junto com o Thiago Piquet, para convidar a você, fazedor de cultura, que amanhã vai ter um evento muito bom. Thiago? A gente vai fazer uma oficina de elaboração de projetos culturais no dia 15 e 16, quarta e quinta-feira, de 1h30 às 4h30, lá no Salão Nobre da Prefeitura. Então convidamos todos vocês a participarem dessa oficina, é gratuita. Vocês podem procurar o link tanto no Instagram, piquet.cultural, quanto em collab que eu vou fazer com a Secretaria de Cultura no Instagram, tá bom? Venham todos, se inscrevam e participem. Fazedor de cultura, não perca essa grande oportunidade e é inteiramente grátis. O que é o seu projeto? É um projeto de joias, é um projeto de dança, é um projeto de teatro, é um projeto de que é o seu projeto? Quem está à frente desse projeto, né? Qual profissional, qual companhia, qual grupo, seu coletivo? Quantas vezes esse projeto vai ser apresentado, quando e onde ele será executado, por quanto tempo, ou seja, as informações básicas para que a pessoa que leia ali, ela já sabe o que vai. Dia, então eu chego em casa à noite, só que o edital normalmente ele fecha 5 horas, 6 horas, é uma coisa que é importante. O último dia é dia 13, não é dia 13 até meia-noite, gente. Normalmente é dia 13 até o horário comercial. Então nessa também a gente pode se perder. E aí eu sempre gosto também de tratar pelo último dia como o último dia. Porque também no último dia o sistema pode estar condicionado, pode ser que não abra, pode ser que as coisas travem, pode ser que você está subindo o seu projeto, daqui a pouco se der um pulo, apaga o seu projeto, aí você volta tudo do começo, você vai ficar estressado, não compensa, é melhor tratar a prorrogação e não último dia. 6 e 1, mensagem no grupo. Gente, até que horas? Gente, que é empresa, né? E aí está tudo enquadrado nesse CNPJ. Então é importante ter essa documentação separada, a documentação das certidões negativas, a documentação de fundação, de quem são os representantes legais, tudo isso tem que estar numa pastinha, porque vai ser logo no cadastro do edital, que você vai começar por essa inscrição. Quando você chega na apresentação, a pessoa ainda consegue falar sobre o projeto. No objetivo, fica ali um pouco meio... O edital ele dá aquela movida na gente, tem prazo final, às vezes a gente só funciona com prazo final também. Acontece. Mas eu acho que então vamos cobrar de fazer um projeto para entregar no edital, mas vamos entrar nessa de fazer exercícios. Não precisa ser perfeito que um exercício. Com certeza vai ser um projeto disso, né? Spoiler. Mas e também não precisa ser elaborante, assim, Deus, nossa, ninguém nunca fez. Não, vamos simples. Estamos começando? Vamos simples. Vamos fazer isso. Simples às vezes é extraordinário, é incrível, tá faltando. Então, começar é a parte mais difícil, assim, sentar, escrever. Aí você vai bloquear, não vai saber nada que você vai escrever, vai pra outra coisa, volta, lê, tenta, ou então joga as informações de várias formas, gente, não precisa escrever da melhor forma, eu faço muito isso. Tem dia que eu tô com cabeça pra escrever da melhor forma, eu saio jogando tudo que eu quero falar. Eu já sei mais ou menos o que eu quero depois falar. você arruma. Depois eu volto, no dia que eu tô mais tranquila e falo, agora eu vou arrumar. Mas eu já fiz a minha base, então já tô adiantada. Então assim, é muito a gente já tem, a gente tava falando isso no intervalo, né? A gente tem um modus operandi ali de fazer projeto. Mas é porque a gente já fez vários, e aí a gente começa a criar. A apresentação já faço de um jeito, a justificativa, eu já tenho os scripts na minha cabeça ali.
Mas isso só se cria fazendo, né? E é fazendo e é não aprovando, e aí é analisando as notas, vendo aonde que foi tirado ponto, analisando isso criticamente, porque também não é só, não foi aprovado, mas sigo na mesma, vou tentar de novo. E aí é importante pedir vista de nota. Praticamente aí cai por terra seus objetivos, sua justificativa cai por terra. Como é que eu vou justificar que eu vou patrocinador do Mato Grosso do Sul se eu sou proponente do Rio de Janeiro e meus clientes são do Rio de Janeiro e meu evento está sendo no Rio de Janeiro? Não é assim tão simples. Aí ele é mandar em dinheiro. Está no campo da organização. Então, toda a parte de organização, planejamento, tudo que está no antes da execução é considerado essa pré. E aí eu vou listando cada item dessas etapas de trabalho. E aí, Thiago, qual é a diferença de etapas de trabalho, detalhamento do projeto para cronograma? A única diferença é que este daqui, da sua esquerda, né, o detalhamento do projeto, ele é escrito no corpo do projeto. Quando eu trago para a planilha, eu trago nesse formato. Etapa, atividades que eu vou fazer, quanto tempo que ela vai durar. Nesse caso, um mês. A parte de produção e execução, eu já começo a fazer a elaboração do plano de aula, das oficinas, eu já começo a sentar, descrever, montar esse PowerPoint, preparar essa planilha para apresentar, isso tudo eu já comecei a fazer. Então já está na minha fase de 180 dias, quantos tempo? 4 meses, 5 meses? E aí detalha tudo que vai acontecer na produção. Pós-produção, mesma coisa. Escrito, direto. A diferença de etapas de trabalho, detalhamento do projeto para cá é porque o cronograma, em quase 100% dos editais, você tem que botar aqui. Esse ano. Então ele obriga a gente a ler o edital. Porque às vezes ele fala assim, se você comprovar que você tem 5 anos de profissão, você ganha X pontos. Se você comprovar 10, você ganha. Se você comprovar 30, você ganha mais pontuação. Entrar caso você tenha um problema. E às vezes é um problema porque você perdeu um prazo ou porque você não sabia de alguma coisa, né? Tive um problema agora, a gente fez o show dos campeões. E aí eram 136 bailarinos. Todos tinham que emitir nota fiscal. Que gerou todas essas duas que a gente vai dividir, que são ações afirmativas ou acessibilidade, elas derivam da ideia de democratização. De acordo com alguma coisa, você tem que usar um inciso que está no edital, você tem que usar um parágrafo para defender a sua apresentação. Precisa estar. E aí a galera não lê isso, a gente pega muito, assim, sabe? Abrir, vou lá na plataforma, Não, isso não dá certo. Como que faz o projeto, como que elabora, como que organiza as coisas todas. Então, ontem a gente começou a aula aqui falando sobre as etapas de escrita, de elaboração desse projeto. É isso, né? Por exemplo, dentro de divulgação ali você tem muitas coisas, né? Dentro, por exemplo, contratar a equipe de comunicação. Né? Dentro de comunicação você tem várias coisas ali na conversa. Então, você vai destrinchando, né? Eu acho que o importante é você não deixar passar nada do que você precisa dizer que você vai fazer para que o seu projeto aconteça. De realizar. Não vai fazer, a gente fez e na prestação de contas eu falo. Não, e na prestação de contas não é o momento de dizer nada que mudou. Tudo antes. Olha, fulana se machucou, brigou, viajou, qualquer coisa que não vai fazer, posso trocar? E aí eles vão perguntar, quem você vai substituir? Apresenta currículo, aí manda, aí eles falam, trocou, tudo bem? Bora fazer. Tá? Isso a gente falou ontem na ficha técnica. Hoje é detalhamento. Fora, foi uma apresentação externa, então essa atriz ela tinha um perfil de atuação muito mais pro teatro de rua, muito mais
tinha um trabalho mais elaborado pro teatro, né? Pra atuação cênica mesmo, no palco, tudo mais. Aí a gente conseguiu resolver. Mas poderia muito bem ter tomado um não, do tipo, querido, não, você vai seguir com a sua atriz anterior E se vira. e se vira, tá, querido? Conseguir verba para cultura é através de edital. Então, assim, tem várias questões em cima disso, tem várias discussões a respeito que deveriam ter outros mecanismos, porque o próprio edital já exclui no momento que nem todo mundo sabe como escrever. Mas, assim, é isso, se essa é a ferramenta que a gente tem, vamos trabalhar para poder saber manipular, né? Saber manusear com essa ferramenta, conseguir. Essa é a primeira, o grande mote do seu projeto. O que vai ser o seu projeto? Quando a gente pensa ali, ó, a descrição da proposta, o que é o meu projeto? Ou não é nada disso. Quer dizer, eu não vou dar aula, eu vou apresentar na praça ou na mercearia o que eu produzi com os meus alunos em sala de aula. Eu falei, como é que faz isso? Eu não sei, aí já vem a fala assim, tem que saber escrever, porque tem umas palavras de herói. Eu já avaliei projetos assim, como parcerista, né? E aí eu costumo dizer que assim, pra mim a apresentação, ela é o primeiro contato do projeto. A gente, pelo menos essa geração daqui, se o texto aqui não for atrativo o suficiente, quem está olhando não vai fazer esse gesto daqui, de querer abrir. Então eu gosto desse exemplo porque é um exemplo que a gente faz na prática. A gente pega um livro, lê, muito confuso, não dá, isso aqui não me interessa não. Tem um teto. A gente fala, você pode fazer um projeto de 10 mil, você pode fazer um projeto de 10 milhões. É vago, entendeu? Aí você vai ter que botar lá o seu projeto e ver o quanto que vai dar. Tipo, não tem é mais complicado. Não tem. Eu imagino que eu consiga encher 70% desse valor. Aí eu vou para o Teatro Municipal de Niterói, 400 lugares, 70% desse valor. Uma reunião de equipe e isso vai me durar um mês. Ainda na pré-produção, tá vendo? Todas as etapas de pré-produção estão me durando um mês. Um mês. Nesse caso daqui, eu previ que o evento ia acontecer em abril. 2021, que eu não tive. Alguns editais permitem que eu preveja a data que eu vou começar. Então eu vou... Até você conseguir captar. Então, são dois momentos importantes, mas são dois momentos possíveis. E eu vejo que existe hoje muita desinformação, tanto de quem precisa usar essa ferramenta e não conhece, por aquilo que a gente estava conversando ontem, que a gente tem que estar em sala de aula, como de quem pode apoiar, porque a pessoa física pode apoiar. Tá vendo? Dialogue com a etapa que você está fazendo, a cor de lá corresponde com a cor de cá. Você pode juntar isso daqui, mesclar para poder facilitar com isso tudo daqui. Está na fase de pré-produção. Agradecer mesmo ao Thiago e a equipe por ter escolhido a nossa cidade para fazer essa formação importante, né? Quanto mais informações são cada vez mais preciosas para a nossa vida, porque nós somos artistas, e que a gente vive um momento de editais, né? Que tem aí o governo do estado, não só maquinário, mas também outros editais acontecendo. Então, de alguma maneira, a gente acessar esses recursos, né? Quando a gente olha no mapa do governo do estado, efetivamente para a região, Tanguá é um dos municípios ainda que tem muita dificuldade, que não aparece no gráfico, somente um projeto dos fluxos fluminenses que apareceram, somente um projeto que passou, enfim, ou que acessou o recurso. E eu acho que através dessas informações, através dessa formação do Thiago, a gente também vai fazer a nossa formação a nível municipal para a nossa PNAR, acho que a gente consegue de alguma maneira furar essa bolha, né? Também de acessar esses recursos. Vai ter que falar o que é o seu projeto. Um projeto de artesanato, que eu vou fazer tantos
elementos, eu vou distribuir isso numa barraquinha que vai ficar em exposição durante tantas semanas. Vocês sabem qual é o produto cultural de vocês e o que vocês pretendem fazer com esse produto cultural. Do mesmo jeito que vocês sabem fazer um aniversário, do mesmo jeito que vocês saberiam falar com um arquiteto onde vocês querem morar ou não, qual é a cor da sala, quantos quartos vai ter, como que você quer a sua cozinha, se ela vai ser aberta, se ela vai ser fechada, se eu vou ter sofá, se eu vou ter rede na varanda, enfim. Esses detalhezinhos, eles são muito importantes, tanto para o aniversário, para casa, quanto para o projeto cultural. De entrada, né, é o primeiro contato do seu projeto com quem está com a banca, com quem está avaliando, né? Então, assim, eu acho que é o momento em que você está se apresentando, é igual uma entrevista, quando você chega para fazer uma entrevista e que você vai falar ali, só que na entrevista você está se apresentando. Aqui você está apresentando o seu projeto. Então, tudo bem, ok, beleza que seja assim, mas é importante, principalmente para as empresas privadas, tá? Nos editais públicos nem tanto, mas é bom a gente pensar no nosso projeto que ele tenha um público-alvo. Apresentar a prestação zerada. E os associados não podem receber. Então as pessoas que estão lá se associam e elas não recebem nada para isso. Mas com isso a gente conseguiu entrar nos editais. O salário deles, eu estou pagando o serviço que eles prestaram para aquela determinada produção, entendeu? Naquele projeto. Acabou, a associação não pode ficar no nosso aniversário. É esse projeto que a gente tem que pensar e botar ele no papel. Quando alguém te perguntar, você vai comemorar seu aniversário, eu vou, o que faz? O que eu vou levar? Como é que vai ser? Quanto vai custar? Sua amiga vai te perguntar, seu amigo vai te perguntar onde vai ser. Consigo se inscrever nos editais. Então, assim, o secretário daqui está super antenado e ele já está fazendo isso também, entendeu? Mas é uma briga que, além disso, a gente ainda está batalhando. Então, acho que com visões diferentes, com experiências diferentes. Então, como eu falei assim, ontem, o Thiago esteve aqui conosco, se eu não me falha a memória, em outubro ou novembro, e aí tinha essa possibilidade de... Ideia para projeto. Então, por mais que vocês tenham no meu caso, né, que eu sou de dança, por mais que eu tenha um espetáculo pronto, o espetáculo não é o meu projeto. O espetáculo, eu tenho uma ideia ainda. Eu tenho um projeto, eu tenho um espetáculo pronto e a minha ideia é circular, a minha ideia é fazer alguma coisa horizontais, tá? Ela ainda me divide em pré-produção, em produção e pós-produção. Então esse formato do SESC, então ele vai vir pré-produção, produção, pós-produção, divulgação e custos administrativos e taxas. Esse é o modelo do SESC. É assim que ele estou lá em cima, porque ele está no início, eu tenho o produtor no meio que ele está fazendo as coisas e eu tenho o produtor na pós-produção que ele está lá fazendo a prestação de conta. Então ele aparece nessas etapas todas. Todo mundo acompanhando isso que eu estou falando? Então esse formato daqui de dividir o orçamento em pré, prod e pós é ótimo porque a gente já vem no pensamento cronológico. Nesse caso também não, porque tem mais a ver com exercícios ou com coisas que promovam saúde. Então eu não tenho essas ODS. Educação de qualidade, eu tenho educação de qualidade, ODS. Então eu tenho ações que estão conectadas às ODS. O que vale pra gente, principalmente para a empresa privada, tá? Vale a pena olhar o que cada uma está destrinchada e vendo se o seu projeto dialoga com perguntar na comunidade qual a atividade de dança que eles querem fazer. Eu vou na comunidade perguntar qual atividade cultural vocês querem fazer. E por isso brota aí, porque brotava uma ideia da própria comunidade, não, aqui a gente quer que tenha uma oficina de costura. Assim, aí isso eu falo por mim. Eu já fui parecerista em projetos da Secretaria Municipal de Cultura em 2 momentos. E nesses 2 momentos, eu enquanto produtora, não participei dos editais, não mandei nenhum projeto, não estive na produção de nenhum dos projetos. Tive projetos
porque a escrita, a elaboração do projeto vai ser a mesma coisa. Só alguns exemplos, quando for mais pontuais, que eu vou me segurar mais na minha categoria, porque é onde eu tenho maior expertise. Né? Não, pelo amor de Deus. A experiência do café é bem. Ele é bem. Não, Porque os sim. pareceristas nem são, às vezes. Eu falo assim, lá dentro do estado. É o seu primeiro contato com a banca, é onde você mostra pra que você veio. É mais ou menos isso, sabe? O meu projeto é isso, ele vai acontecer desta forma, ele vai acontecer neste lugar, ele é feito por estas pessoas, ele acontece neste período de tempo, ele pretende atingir tantas pessoas. Projeto quando eu sei falar sobre o que de fato vai acontecer, e não o que eu quero que aconteça, o que vai acontecer. Eu vou fazer isso, dessa forma, daquela outra, porque já está pensado. E aí só lembrar as ideias que eu dei ontem, que é o aniversário. A bebê, se você quiser, eu te mando o PDF, mas pode tirar foto. Você não está prejudicando o projeto, muito pelo contrário. A vinda das meninas, a gente conseguiu fazer algumas cidades juntas. Então, em vez de ter só eu e ele, tinha mais duas produtoras juntas. Então, assim, eu estou agregando, não estou retirando do projeto. Isso é bem Isso é muito importante. Se você traz só você mantém o orçamento e ainda traz mais eventos, melhor ainda para eles. Entendeu? Se eu quiser, por exemplo, não estava previsto, só estava prevista essas cidades, mas eu vi que sobrou orçamento. Posso fazer mais uma porque o secretário de Silva Jardim quer que eu faça lá. Posso fazer mais uma? Pô, para eles vai ser melhor ainda que eu atenda mais uma cidade do que eu terminar aqui em Maricá, entendeu? Mas posso fazer 5? Provavelmente não, mas uma mais, uma menos é dentro dessa logística, tá tudo. Tá, Fala do horário. Isso é muito específico para editais de lei de incentivo, né? Prestação de contas para empresa. Que a clipagem é quando você mostra todas as matérias de jornal, todas as divulgações, todos os veículos de comunicação que você atingiu. Isso é clipagem. E valoração de mídia é quando tem uma empresa específica que faz isso, ela faz um cálculo do quanto que a propaganda que você fez retornou financeiramente para a empresa. Então eles fazem assim, o seu patrocínio foi de 100 mil, mas o alcance da sua comunicação chegou a 300 mil. Então a empresa teve um lucro, né, mais ou menos. Vou ver quem é que vai assumir cada função, Ainda na pré-produção, isso vai durar quanto tempo? Vai durar um mês. Ainda na pré-produção, eu tenho uma organização dos veículos de comunicação, eu estou na parte de pensar a elaboração, qual é o designer, qual é o layout, qual é o que eu vou fazer, se eu vou ter parceria de assessoria de imprensa. Então tudo isso que ainda está no planejamento de como que eu ainda vou me comunicar, elaboração da identidade visual, ainda está na pré-produção, um mês também de pré-produção. Ainda na pré-produção, contato com os espaços de criação, ou seja, onde eu vou apresentar. Ainda na pré-produção, seleção dos alunos bolsistas, isso foi um projeto de aula para bolsistas. Seleção desses alunos, vou fazer audição de bailarino, vou fazer uma seleção de pessoas, ainda na pré-produção, também um mês. Mas eu também já posso fazer uma compra desse material de consumo ainda na pré-produção e ter 2 meses. Então, nesse caso, a minha pré-produção ela tem 2 meses, tá vendo? A pré-produção tem 60 dias, mas essas atividades vão acontecer dentro de 2 meses, só que essas atividades